Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu apresento aqui, para muitos não é novidade, a presença do professor Sachs aqui na Unicamp. E o professor Sachs atualmente é professor emérito da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. E o professor Sachs vai falar de um tema que é Rio +20, seus desafios, tema do qual provavelmente ele é o melhor, um dos maiores conhecedores, uma vez que o conceito mesmo de desenvolvimento sustentável, que surgiu há 40 anos atrás, na primeira conferência de Estocolmo, por ocasião da primeira conferência de Estocolmo, naquele esforço de encontrar um caminho alternativo entre aqueles que propunham, naquele momento, já o crescimento zero, a partir da publicação do relatório Meadows, ou Clube de Roma, e os desenvolvimentistas, entre os quais a Comissão Brasileira, pois o Brasil, naquele momento, crescia a 11%, 12% ao ano, era o milagre brasileiro. Então, nesse esforço de ser razoável, digamos, o professor Inácio Sachs é o nome mais conhecido ligado ao conceito, na época, de ecodesenvolvimento, depois veio a ser chamado de desenvolvimento sustentável. Portanto, e depois todas as demais reuniões que ocorreram, obviamente a Rio 92, depois Rio +5, Rio +10, e outras reuniões organizadas pelas Nações Unidas, o professor Sachs sempre foi um ator importante, participou e vem participando na discussão, no debate desse conceito que virou hoje palavra comum, na expressão usual, desenvolvimento sustentável. Então, com muita satisfação que eu apresento aqui o professor Inácio Sachs. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na Unicamp e tentar discutir com vocês os desafios da segunda cúpula do Rio de Janeiro. Começo por dizer que o fato de que ela esteja voltando ao Brasil depois de 20 anos mostra, ao mesmo tempo, o prestígio no Brasil e a responsabilidade que recai sobre ele como o país organizador dessa conferência. O essencial que eu tenho a dizer a vocês é que eu não acredito que os problemas que estão à nossa frente possam ser resolvidos pela mão invisível, pelas forças do mercado que sabem melhor. É mais fácil porque assim eu posso falar com as mãos. Perfeito. As soluções, o technological fix acaba resolvendo tudo, não é? Bom, eu estava dizendo que eu não acredito muito na mão invisível. E digo mais, em muitos casos, para muita gente, a mão invisível é aquela que estrangula. E, portanto, tudo o que eu tenho a dizer hoje é reivindicar a volta à mão visível, aos 5 dedos da mão visível. Primeiro, pautar o desenvolvimento por um contrato social. O acaso fez bem as coisas, estamos celebrando 300 anos de nascimento de Jean-Jacques Rousseau, e 250 anos da publicação do seu contrato social. Vamos
explicitar um contrato social. Mas vamos traduzir esse contrato social em planos de desenvolvimento. Ou seja, vamos voltar a planejar. Eu pertenço à geração dos planejadores que ainda começaram a trabalhar com o ábaco como o instrumento principal. Eu não estou brincando. Eu voltei do Brasil à Polônia, meu país natal, em 1954, e em todas as lojas de Varsóvia, o caixa tinha um ábaco e fazia cálculos complicados a uma velocidade absolutamente extraordinária, mas, de qualquer maneira, o instrumento era o ábaco. Houve tentativas de planejar a nível de países e do planeta, quando o instrumento na mão era o ábaco. E estamos deixando de planejar na época dos computadores. Não deixa de ser um paradoxo. Agora, o problema não está unicamente na troca dos ábacos por computadores. O problema está, primeiro, numa análise por que o planejamento ficou desacreditado e o que precisa fazer para recolocar o planejamento no centro do nosso debate. Ele ficou, enfim, o prestígio do planejamento foi abalado pelo fato de que o planejamento funcionou muito na mão de governos autoritários e, portanto, a volta ao planejamento implica a volta a um planejamento democrático, em base a um debate entre os atores do processo de desenvolvimento. O Estado, que deve voltar a ser um Estado desenvolvimentista, os empresários, os trabalhadores e o quarto parceiro, a sociedade civil organizada, que está adquirindo um papel cada vez maior. Portanto, se eu estou reivindicando a volta ao planejamento, eu não estou reivindicando a volta ao planejamento autoritário do passado, estou reivindicando a volta a um planejamento democrático. Há um livro curioso que se chama A Ilha dos Canibais, que descreve um episódio dos anos 30 na União Soviética, onde decidiram planejar o desenvolvimento de uma ilha num dos grandes rios da Sibéria. Então, fizeram o quê? Saíram na rua em Moscou, pegaram todos aqueles que não tinham na mão a carteira, que estavam comprando cigarro, passeando o cachorro e por aí, botaram no trem, levaram aquela ilha, botaram naquela ilha e mandaram planejar. Eu não preciso continuar a história, apenas lembro o título do livro, chama-se A Ilha dos Canibais. Uns se comeram os outros. Bom, não é esse tipo de planejamento que eu estou pleiteando como volta. Portanto, um planejamento democrático baseado no debate entre as forças sociais vivas. Contrato social, o que queremos, para onde queremos ir, e planejamento, que deve ser, ao mesmo tempo, um planejamento espacial, um planejamento socioeconômico e um planejamento ambiental. Ou seja, as três dimensões têm que estar juntas. E esse seria o meu primeiro dedo da mão visível, aquele que indica para onde queremos ir e em base a que princípios queremos caminhar.
Ou seja, o contrato social explícito tem um papel importante. Segundo e terceiro deles, juntos ao redor da segurança alimentar. Para viver, precisamos de comida. Não se pode imaginar nenhum plano de desenvolvimento que não contemple a segurança alimentar como um imperativo. Agora, essa segurança alimentar, olhando para frente, olhando para os aumentos da população mundial, eu acho que, mesmo que estejamos caminhando para uma certa estabilização da população mundial, isso se fará ao redor de 9 bilhões e alguma coisa a mais. Eu nasci num mundo com 2. Olha, de 2 a 9 são muitas bocas para alimentar e, portanto, eu preciso de 2 dedos para a minha segurança alimentar. Eu preciso avançar na Revolução Verde e eu preciso avançar na Revolução Azul. A Revolução Verde, aquilo que eu tiro da terra, e eu, pessoalmente, prefiro a definição de um grande agrônomo indiano, Swaminathan, que ele chamou da Revolução Sempre Verde, para distinguir isso da visão tecnocrática da Revolução Verde, que enfim, que circulou pelo mundo, sobretudo pelo mundo ocidental, porque o conceito tradicional da Revolução Verde implica enormes investimentos em adubos, sementes qualificadas, maquinária. Borlaug, o homem da Revolução Verde. Eu prefiro o Evergreen Revolution, a Evergreen Revolution de Swaminathan, porque ela está essencialmente voltada ao pequeno produtor. Não vou entrar agora em detalhes, mas, portanto, a Revolução Verde e a Revolução Azul. Aquilo que tiramos dos mares, aquilo que tiramos da água dos lagos, dos reservatórios, etc., etc., com uma importância enorme que devemos dar à piscicultura. Ou seja, eu acredito que o futuro dependerá mais da piscicultura do que certamente da criação extensiva do gado bovino, com um boizinho por hectare, passeando e esperando de ser transformado em churrasco. Portanto, creio que temos que pensar muito no cruzamento desses 2 dedos, a Revolução Sempre Verde e a Revolução Azul, a interface entre rios e seus litorais, o litoral marítimo, sobretudo aquele que está protegido por um recife de coral e que cria lagoas salobres, sempre interface entre as terras ao redor e essa água, para ver que tipo de produção, que sistemas de produção integrada nós propomos, usando as sobras da produção vegetal para alimentar espécies vegetarianas de peixes, na medida do possível, espécies vegetarianas de peixes, para que peixes grandes não comam peixes menores e peixes muito grandes não comam peixes grandes, porque isso, esse piscicanibalismo não resolve o nosso problema.
mas existem, infelizmente, muitas espécies de peixes que são vegetarianas e que, portanto, não sei se por bem ou por mal, coabitam as mesmas áreas, as mesmas águas. Então, piscicultura de espécies vegetarianas, interface entre essa piscicultura e o que eu cultivo na beira, esses sistemas integrados de produção, os dedos cruzados, como uma parte extremamente importante das soluções para o futuro, que evidentemente serão bem diferentes na Amazônia e no sul do Brasil, mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Então, Revolução Sempre Verde, Revolução Azul, e isso já se foram 3 dos meus 5 dedos. Isso caminha rápido. Eu me sentiria muito melhor com 7 ou 8, mas, por enquanto, não dá. O dedo seguinte, a segurança energética. É um tema fundamental, porque a energia é aquela que multiplica o nosso trabalho. E nessa questão da revolução da segurança energética, nós temos vários problemas extremamente graves que devemos afrontar num futuro próximo. Primeiro, o esgotamento de certas energias fósseis e, ainda antes do seu esgotamento final, a questão do aquecimento global, que transforma os climas e que pode acabar com condições razoáveis para a vida humana em certas partes do planeta. Falando claro, no que diz respeito ao petróleo, temos que ver, ao mesmo tempo, a questão do esgotamento das reservas e de um controle sobre a quantidade do petróleo que usamos. Quando digo isso, eu não estou dizendo que o Brasil não deva se preocupar da utilização do pré-sal, ou seja, das jazidas do petróleo que foram localizadas em áreas submarinas de difícil acesso, mas não de impossível acesso. Mas, de qualquer maneira, olhando la longue durée, a história no seu longo desenrolar, o episódio do pré-sal será um episódio limitado no tempo e seria uma pena não aproveitá-lo, conquanto se tome todas as precauções necessárias para que o aproveitamento do pré-sal não resulte em catástrofes ecológicas de grande custo. Bom, portanto, isso. O carvão tem jazidas que poderiam durar ainda muito tempo, mas aí o nosso problema é que a utilização das energias fósseis provoca emissões de carbono que provocam o aquecimento global, que, por sua vez, modifica radicalmente as condições de vida sobre a nave espacial Terra. Portanto, aí devemos provavelmente parar em algum momento e, de qualquer maneira, pensar 2 vezes qual a quantidade das energias fósseis que queremos utilizar.
se não for a energia fóssil, o que podemos fazer? Bom, a primeira coisa que devemos aprender é a usar a energia de uma maneira mais cuidadosa, ou seja, aquilo que no debate francês sobre o assunto se chamou a sobriedade energética. Usar energia de uma maneira comedida. Segunda coisa, usá-la sempre da maneira mais eficiente possível. E, em terceiro lugar, vem as substituições. Se não for a energia fóssil, petróleo nem carvão, que energias serão? E aí está à nossa frente um enorme desafio, o desenvolvimento do conjunto das energias renováveis, a eólica, a geotérmica não é propriamente falar renovável, mas está ainda bastante subutilizada, e todas as energias verdes, ou seja, as bioenergias, onde temos ainda um grande futuro à frente, sem falar da energia das marés, ou seja, temos, felizmente, como nos virar, mesmo na ausência das energias fósseis, e esse problema de energias alternativas, dentro do esquema sobriedade e eficiência, deve ser colocado na pauta das pesquisas, e mais do que pesquisas, deve ser aproveitado nas décadas próximas. Portanto, segurança alimentar, segurança energética, dois pilares dos planos de desenvolvimento, e resta-me ainda um quinto dedo, que é o dedo da cooperação internacional, que evidentemente estará no centro do debate da Rio+20. Cooperação internacional que eu subdividiria em dois temas. Primeiro, a criação de um fundo de desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável, fundo internacional, que tenha dimensões bem maiores do que os recursos financeiros que hoje transitam, e, sobretudo, os recursos financeiros que transitam dos países mais desenvolvidos para os países menos desenvolvidos. Esse fundo deveria resgatar um velho compromisso que nunca foi cumprido, para que os países mais desenvolvidos destinem 1% do seu PIB ao desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. Eu não me lembro em que nível estamos, mas devemos estar abaixo de 0,5%, por aí. Portanto, temos chão para frente. Segundo, uma taxa chamada de taxa Tobin sobre as especulações financeiras, porque que teria o duplo objetivo. Primeiro, de frear a especulação financeira, e segundo, de gerar um recurso para o desenvolvimento includente e sustentável. 3, a instituição de taxas sobre a emissão do carbono, outra vez com dupla finalidade: reduzir as emissões de carbono que têm efeitos deletérios sobre o clima e gerar fundos para ir avançando no caminho da redução das desigualdades sociais inaceitáveis que conhecemos no mundo de hoje.
por último, do ponto de vista financeiro, eu tentaria instituir pedágios sobre ares e oceanos. A justificativa é muito simples. Os ares e os oceanos constituem o patrimônio comum da humanidade. Quem se serve de uma parte desse patrimônio comum da humanidade deveria pagar por isso. Então, uma taxa sobre cada bilhete de avião. Depois, a gente pode sofisticar o esquema. Pode cobrar mais em certas linhas, menos em outras linhas, liberar certos trajetos e por assim adiante. Mas o princípio é esse. Quem atravessa os ares que constituem o patrimônio comum da humanidade paga por isso. Eu não estou dizendo se paga 1, o 10, o 100, fica para ser estabelecido. Mesmo princípio sobre os oceanos. Ou seja, cada navio que atravessa um oceano, ao chegar ao porto de destino, paga uma taxa. Pedágio entre São Paulo e Campinas. Vocês pagam, ninguém chora, todo mundo se acostumou. Vai haver muita choradeira no começo, mas depois de alguns anos, os pedágios vão ser cobrados de uma maneira quase que automática. Agora, olhem, se a gente juntar todos os recursos que eu acabo de enumerar, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é mais dinheiro do que eu saberia utilizar. Mesmo se eu tivesse a faculdade de não dormir à noite, e sim de trabalhar 24 horas por dia. Portanto, nós precisamos não só do dinheiro, mas nós precisamos de propostas concretas para dar um bom destino a este dinheiro, o que significa incrementar o esforço para criar redes de cooperação científica e técnica capazes de produzir projetos que merecem o financiamento porque são socialmente includentes e ambientalmente sustentáveis, ou seja, sempre caminhando apoiando-se nessas duas pernas. E eu acho que isso nos leva a apontar para uma área de cooperação científica e técnica que está por ser construída, porque não é através das redes de cooperação entre o Norte e o Sul, e sim através de uma nova rede de cooperações que se pautam por paralelos e não por meridianos, ou seja, redes de cooperação entre países que compartilham os mesmos biomas, o trópico úmido, o semiárido, o árido e assim por diante. É aí que nós temos um grande esforço a estabelecer. Pessoalmente, eu acredito que o Brasil e a Índia poderiam ser os dois abre-alas desse processo, por várias razões. Primeiro, que houve 3 séculos de cooperação científica e técnica entre o Brasil e a Índia, nem sempre concebida como tal. Porque as caravelas portuguesas que iam à Índia não velejavam ao longo do litoral africano, e sim aproveitavam num primeiro passo os ventos alísios que os levavam de Lisboa até o Brasil, e num segundo passo os ventos alísios que os levavam do Brasil até o sul da África. E de lá, terceira perna, até a Índia.
E a volta se fazia da mesma maneira. Por isso que o litoral do Brasil está cheio do coco da Bahia, que não é baiano, e sim indiano, que veio da Índia. Bom, eu poderia ficar enumerando exemplos do que veio da Índia para o Brasil, do que caminhou do Brasil para a Índia. O fato é que, nesses 3 séculos, muitas coisas foram trocadas entre os 2 países. Vejam o gado brasileiro. Vejam a importância... Mudou o país. Mudou o país. Sim, porque era um gado que estava adaptado ao clima, muito melhor que as vacas holandesas. Eu não discuto a excelência das raças holandesas de vacas, mas uma vaca holandesa no meio da Amazônia, olha, se eu, ao ser amigo das vacas holandesas, eu não as condenaria a este suplício. Enquanto que uma Nelore da vida, não é, se sente muito bem, obrigado. Portanto, houve essas trocas parcialmente foram o fruto de políticas conscientes. O Marquês de Pombal tinha ideias muito avançadas a respeito, e muitas vezes as coisas ocorreram de maneira espontânea. E se vocês forem a Uberaba, não sei se ainda existe lá um pequeno centro onde há fotografias de fazendeiros brasileiros de terno de linho branco amarrotado, comprando vacas Nelore, ou não sei que outra raça, em algum lugar na Índia, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, aconteceram muitas coisas. Nós devemos estudá-las, avaliá-las e racionalizar propostas para o futuro. Mas temos um enorme campo, muito mais para trocar entre 2 áreas que compartilham o mesmo bioma do que entre áreas que não têm nenhum recurso natural renovável em comum. Portanto, não são relações paralelos, meridianos, norte e sul, são relações sul-sul que devem ser privilegiadas. Bom, eu acabo de enumerar 5 dedos. Os 5 dedos da mão visível, que deveria ser a bandeira da Rio+20. Deveríamos ter a ambição de sair da Rio+20, primeiro com a mão visível colocada no centro da atenção, expressando, vamos dizer, a nossa falta de confiança na mão invisível, até mais que a falta de confiança, o medo da mão invisível que estrangula, e propor um programa de atuação que parte da análise que eu acabo de fazer. Ou seja, qual seria o desfecho ideal da Rio+20? Os países membros das Nações Unidas concordam em voltar a se reunir daqui 2 ou 3 anos em base a planos nacionais de desenvolvimento elaborados de maneira a incorporar alguns conceitos comuns, como a pegada ecológica, como o perfil energético, como a geração de oportunidades de trabalho decente. Essa noção de trabalho decente é muito importante. Não se trata apenas de oportunidade de trabalho, mas de um trabalho realizado em condições aceitáveis e remunerado de uma maneira razoável, dado o nível de desenvolvimento das forças
produtivas do país em questão. Ou seja, o trabalho decente incorpora as principais reivindicações sociais. Os outros dois conceitos colocam a questão de relacionamento com o meio ambiente e equacionam a questão essencial da energia, que é um elemento fundamental, porque a energia multiplica a energia humana, né? Então, o ideal seria voltar a se reunir com planos nacionais de desenvolvimento e tentar compatibilizar esses planos nacionais de desenvolvimento com os dois recursos internacionais que eu mencionei, um fundo de desenvolvimento includente e sustentável do ponto de vista financeiro e propostas de cooperação técnica e de troca de experiências a nível substantivo. Então, essa seria a minha visão ideal do que poderíamos tirar da Rio +20. Eu proponho parar agora para termos uma boa troca de pontos de vista e de opiniões. Obrigado.